Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios da educação católica no século XXI, tema do Congresso da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANEC. O congresso foi realizado entre os dias 19 e 21 de julho aqui em Belo Horizonte. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o professor Francisco Morales, que atua como segundo vice-presidente da ANEC e coordenou, o evento aqui em Belo Horizonte. E também o professor da PUC Minas, Edvard Guimarães, que é secretário executivo do Observatório da Evangelização e que tem uma longa experiência docente em colégios católicos de Belo Horizonte. Mas antes da gente entrar nessa conversa, nós vamos ver uma matéria sobre o Congresso da ANEC. A educação no Brasil passa por um momento de transformação, o que gera dúvidas sobre o futuro. Estamos passando por uma grande reforma, por exemplo, na educação básica, O governo prepara uma nova base curricular comum. Nós precisamos estar atentos a essa base, discutir e pensar como fazer a implantação dessa base e o que isso implica nos processos formativos dos nossos alunos, no perfil de aluno que queremos, quais as novas competências e habilidades. Por isso é preciso discutir muito para não negociar aquilo que é essencial, mas ao mesmo tempo dialogar com a multiplicidade, com as diferenças, com a pluralidade. E aí colocar aquilo que é essencial e mais importante dessa oferta que a educação católica oferece. Gestores acadêmicos, professores e pesquisadores já conseguiram diagnosticar o problema na educação. As famílias têm delegado bastante para a escola. Acho que a conjuntura da vida atual, do trabalho direto, fora de casa, os jovens ficam muito sem a presença dos pais. E quando eles estão com esses pais, é pouco tempo que tem. Hoje os pais estão perdendo para os tablets, para os celulares, para as redes sociais, enfim. Então a família hoje é desestruturada, não tem aquele apoio, apenas coloca o menino no colégio, acho que já vai sair pronto aquilo que é competência da família. Eles cobram também do colégio, Então, assim, isso que atrapalha um pouco a educação são os maiores desafios que a gente encontra. A discussão sobre a educação católica é uma forma de tentar superar essa dificuldade. A responsabilidade da igreja na educação vai além da sala de aula. Pensar a educação católica de maneira medíocre, pensar a educação católica sem investimento na preparação dos professores, pensar a educação católica sem sonhar, projetar e executar um plano do homem novo, da pessoa nova que nasce desse projeto de educação, não é falar de educação católica. Portanto, nós temos o grande desafio, sermos diferentes para sermos exatamente uma espécie de paradigma de educação para todas as pessoas. Bom, sejam bem-vindos, professor Morales, professor Edvard, para conversar com a gente aí sobre um tema que é fundamental, especialmente para a educação católica. Mas conta pra gente aí, professor Morales, O senhor coordenou o congresso da ANEC. Fala aí para os nossos telespectadores um pouco sobre a ANEC. Pois é, Sandra, a ANEC, na realidade, ela está completando 10 anos no Brasil. Ela se originou de uma fusão de 3 entidades católicas que defendiam o mundo da educação católica de uma maneira um pouco isolada, que era a AEC, que se dedicava mais às escolas católicas, Sei. a ANAMEC, que concentrava mais as mantenedoras de escolas católicas, e a Associação Brasileira de Ensino Superior Católico, que eram as universidades. Então, em certo momento, houve a necessidade de fazer uma fusão para criar uma entidade mais fortalecida, com uma presença mais atuante no Brasil, e aí foi criada há 10 anos a ANEC, Associação Nacional de Educação, não mais de escolas, porque inclui também as universidades. Sim. E as mantenedoras. Ok. E este congresso da ANEC, que se realizou aqui, qual foi o maior significado dele, desde que presumiu-se aí discutir a educação católica
no futuro, ou seja, agora no século XXI? Veja bem, os congressos da ANEC, eles acontecem cada 2, 3 anos, dependendo do momento. Este foi o 4º, e o anterior foi em Curitiba. Este aqui foi realizado em Belo Horizonte, sempre tentando trazer a educação católica para os grandes momentos, grandes desafios que se colocam na sociedade brasileira e mundial, porque claro, hoje a gente vive num mundo globalizado. É muito difícil dizer, este é assunto do Brasil, mas não é do resto do mundo. Praticamente os problemas, os desafios, sim, os caminhos se intercruzam. Então é importantíssimo para que nós realmente, como educação católica, possamos dar respostas evangélicas, a partir do Evangelho de Jesus, aos desafios que a sociedade nos coloca. Ok. Professor Edivar, né? O professor Morales fala aí de dar uma orientação evangélica, e você coordena o Observatório de Evangelização aqui na PUC Minas, não é isso? Isso. Fala pra gente o que seria esta orientação evangélica, em que ela se diferencia, inclusive, não é, das escolas ou da educação que não necessariamente é católica. Essa pergunta é muito pertinente, porque nos dá a oportunidade de falar das duas fidelidades. A educação cristã católica, ela tem como característica própria, primeiro, ser fecundada pela prática libertadora de Jesus. Jesus viveu há 2000 anos atrás, mas a sua prática, o seu ensinamento, os seus gestos, marcou profundamente os seus discípulos, e isso vem se atualizando. Então, o desafio, essa é a primeira fidelidade da educação católica, ser fiel a essas reflexões, a esses valores que emergem da prática de Jesus. Mas ela só consegue ser fiel a esse evangelho se ela é fiel ao seu tempo, aonde acontece a educação. Então, sem se debruçar sobre as características, os desafios, as urgências do tempo atual, a gente não constrói um futuro onde as duas fidelidades sejam respondidas. Onde elas sejam efetivamente concretizadas, não é? Na prática da educação. Isso ocorreu no Congresso, na medida em que a gente teve, né, inúmeras mesas temáticas que abordaram muitos aspectos aí, não é, do que o professor acabou de dizer. É sem dúvida, Sandra, porque a nossa preocupação na montagem do Congresso, que teve 3 palestras magnas, não é? Um pouco orientadoras do Congresso, mas teve inúmeros fóruns de debate, mesas temáticas, grupos que se reuniram para particularizar a problemática. Me refiro ao seguinte, é claro que os mesmos desafios vão ter uma resposta diferente se eu enxergar o ensino superior, se eu olhar para a educação fundamental, média, ensino médio, ou se eu tiver enxergar do ponto de vista da pastoral e do ensino religioso, se eu enxergar desde o mundo da comunicação, como o mundo católico, desde as escolas, se relaciona hoje com a sociedade. Então, essas mesas e esses fóruns são extremamente importantes para não gerarmos respostas genéricas. Pois é, olha só, os desafios para a educação hoje são desafios mundiais e são desafios para toda a educação, né? Qual que seria a especificidade deste desafio, né, para a educação católica? Eu penso que, você colocou muito bem, toda a educação ela tem como objetivo maior nos humanizar, nos preparar, né, para viver e conviver nesse mundo. Em termos de educação católica, eu volto a insistir, né? O jeito de ser de Jesus de Nazaré nos dá uma especificidade. Por exemplo, nós estamos aqui 500 anos de educação católica no Brasil. Sim, começou, aliás, não é? Com a educação católica, com os jesuítas. Exatamente. Então, quer dizer, a gente acumulou uma experiência, mas ao mesmo tempo as realidades indicam que nós estamos longe de sermos fiéis ao Evangelho. Nós não conseguimos construir uma sociedade justa, que inclua a todos. Então, a educação católica ela vai ter sempre essa preocupação, como o Papa Francisco lança para a igreja, pensar uma igreja pobre para os pobres, por exemplo. Como pensar nesse mundo do mercado
que não haja pessoas excluídas da escola católica seria um grande desafio, entre outros, né? Quer dizer, como colaborar com toda a educação no processo de humanização e que a gente começa a construir um senso de coletividade. Hoje a gente fala de aldeia global, mas essa expressão ainda é ideal. Nós não conseguimos enxergar o diferente, o outro, como alguém que deve participar da mesa da cidadania. Né? A mesma aldeia, mas essa aldeia tem tanta diferença e desigualdade, não é? Sem dúvida. Como é que é possível... Desigualdade e riqueza. Pensar isso e riqueza, assim, desigualdade que é gerada pela distribuição da riqueza, que a gente bem sabe como é, né? É porque, completando um pouquinho o que o professor Edivar colocava, os desafios postos são desafios, não são desafios estáticos. Até lembrando um pouco o tema da nossa mesa, educação em movimento. Os desafios também estão em movimento. É verdade. Não teve os desafios do século XIX, os desafios do século XX, os desafios do século XXI. Muito menos atualmente, onde os desafios mudam de hora para hora. Quer dizer, hoje a escola se debate com temas impensáveis uns anos atrás. Por exemplo, ideologia de gênero, questões de sexualidade aberta que hoje se coloca na sociedade, o tema da distribuição de renda, os temas políticos que invadiram as escolas, questões ambientais e de sustentabilidade. Então, hoje os desafios, além de serem desafios postos, eles são desafios em movimento, eles mudam de conceito e a escola deve estar atenta a isso. Mudam muito rapidamente, não é? Enfim, sem dúvida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, tá? Nos aguarde, voltamos com a nossa conversa sobre a educação católica e os desafios no século XXI.